Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo 11, versículos de 29 até o 36, que nos diz assim: Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós já estamos mergulhando na carta aos Romanos há alguns dias, e esta é a última semana dentro do Tempo Comum que nós vamos estar meditando nela. Claro que eu sei que vocês já sabem disso, mas é importante trazer algumas considerações de que Paulo escreveu essa carta diretamente para uma comunidade que estava relativamente dividida, né? Porque tinham cristãos de origem judaica e tínhamos ali do outro lado cristãos que não vinham de origem judaica, né? De origem gentílica, é assim que a gente costuma chamar. E aí, se você observar bem, lá no versículo 29, Paulo começa então falando sobre a questão dos dons da vocação, né? E ele traz um pouco sobre isso quando ele usa a expressão que são irrevogáveis para dizer que os dons e a vocação que a gente tem são dons dados, mas nunca então retirados, porque Deus ele é fiel. É interessante a gente fazer essa análise da fidelidade de Deus, mesmo em meio a um povo que falha, mesmo em meio a um povo que erra, a um povo que volta atrás. Nós, muitas e muitas vezes, podemos sim voltar atrás, errar, cair, depois então levantar, mas Deus, quando Ele nos dá um dom e quando Ele nos chama, Ele nos vocaciona para algo, Deus não volta atrás. Aquilo que de fato Deus tenta fazer conosco, Ele nos capacita para aquilo, Ele não retorna. E aí dentro desse contexto é onde Paulo vai desenvolver então suas teses. E aí ele traz um pouco da dinâmica da desobediência e também da misericórdia. Para isso ele fala o seguinte, ele nos mostra, né, a figura de Paulo mostra aqui dentro do texto, que tanto os judeus quanto também os gentios, lembre-se dessa divisão que acontecia ali na comunidade de Roma, experimentaram tanto o erro quanto a misericórdia, mas cada um ao seu modo. Porque veja bem, aquele que é judeu, se olhar para a vida deles do passado, nós vamos ver ali erros dentro do deserto, nós vamos ver quando o povo de Deus, infelizmente, né, quer abandonar Deus, cansa, lamenta, murmura, é tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento. E eles experimentam a misericórdia de Deus. Os gentios do mesmo jeito, né? Viveram uma vida toda sem acreditar em Deus, uma vida inteira sem poder de fato ouvir a sua palavra, mas agora eles experimentam a misericórdia. Então cada um erra e ao mesmo tempo também experimenta a misericórdia, embora cada um seja de modo diferente. E aí a gente tange então na dinâmica da universalidade, da salvação e da misericórdia de Deus. Ninguém escapa de receber a misericórdia de Deus, porque Deus quer salvar a todo mundo. Então é isso que acaba o texto também querendo trazer, né? Muitas e muitas a gente coloca na nossa cabeça que a misericórdia de Deus só alcança somente uma parcela da população. Só alcança os católicos, só alcança os protestantes, só alcança os cristãos. Mas o texto quer nos dizer que não. A misericórdia de Deus, o seu amor, a sua graça, quer alcançar então a todos. E aí finalizamos com a doxologia final, que é uma espécie de um hino, a graça de Deus. Essa graça que é impenetrável, que não dá para a gente poder compreendê-la de modo completo, mas o próprio Paulo reconhece que tudo vem de Deus e retorna então para Deus. E aí, à luz dessa primeira leitura, o que é que nós então podemos pensar nesse dia de hoje? Primeira coisa é que muitas vezes a gente resiste à vontade de Deus, né? Quantas vezes a gente quer fazer como Jonas, lá no Antigo Testamento? Resistir,
tentar lutar contra o desejo de Deus, tentar lutar contra a vocação a qual Ele está nos convidando. E aí, amados irmãos e irmãs, a misericórdia nos alcança, assim como alguém numa corrida. Corre, 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 mas sempre parece um outro competidor que está ali perto de nos alcançar. A misericórdia de Deus é como se fosse esse outro competidor. Uma hora ou outra vai nos alcançar. E quantas vezes, repito, a gente está ali lutando contra a vontade de Deus. Será que eu estou lutando contra a sua vontade? Será que eu estou lutando contra o chamado? Né? Às vezes a gente tem um convite na nossa paróquia. Né? Nos convidam ali para estar liderando alguma coisa, para estar coordenando alguma coisa. E a gente vai tentando, né, ir para a direita e para a esquerda para ninguém nos enxergar. Deus não quer isso da gente. Deus nos quer banhados pela sua misericórdia. Além disso também, é interessante a gente saber que os dons da nossa vocação, né, nunca são retirados. Porque tem gente que acha que quando cai, porque eu caí no pecado, porque, sei lá, eu não me sinto à altura desta vocação, então Deus vai tirar de mim esse dom, Deus vai tirar de mim essa vocação. Isso não existe, gente. O dom que Deus dá, uma vocação que Deus dá, mesmo quando eu caio, ainda permanece em mim. Né? E eu acho que assim como Paulo também terminou essa leitura fazendo um grande louvor a Deus, também cabe a nós o mesmo louvor. Você já agradeceu a Deus porque Ele não desiste de você? Você já agradeceu a Deus que mesmo quando você se afasta dEle, mesmo quando você cai, mesmo quando você erra, Deus está ali contigo a te amar, a te acolher? Às vezes parece que a gente esquece de ter esse coração grato a Deus. Né? Nunca ninguém nos ama dessa forma, né? Com tanto amor, com tanto carinho, né? Alguém que nos ama ao ponto de mesmo quando a gente quebra a cara, Deus continua ali, aberto, de braços abertos para nos amar, nos perdoar e derramar sobre nós a sua misericórdia. Que a gente possa então começar esta semana com esse coração grato a Deus. E com esse firme propósito, eu não quero fugir da vocação que Ele me confiou. Eu não quero fugir da voz de Deus que me chama, né, que me impele, que me convida a fazer a sua vontade. Coloca na sua cabeça, mesmo que você fuja. Você pode fugir, mas uma hora ou outra a misericórdia vai te alcançar. Essa é a grande certeza que a gente pode ter em nosso coração. Tá bom? Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão, né, apresentada sobre essa primeira leitura desta segunda-feira. Eu te aguardo, tá bom, aqui no canal, que daqui a pouco, às 7 horas da noite, também vai ao ar o nosso estudo e reflexão também do Evangelho desta segunda-feira, tá certo? Até mais, aguardo por você.